Esse Frei Serafim é a principal avenida de Teresina, ou aquela que melhor simboliza ou está na mente da população como uma artéria importante à casa de Teresina. Ela é bastante antiga, era do início da criação da cidade. Quando Teresina foi criada, Saraiva, com o mestre Isidoro, planejou uma cidade que ele imaginou moderna, que era uma cidade planejada. E essa cidade teria 100 quadras. Feitas 100 quadras, chamando a população para ocupar essas áreas, principalmente funcionários públicos que estavam vindo de Oeiras, da antiga capital, para ocupar aquelas 100 quadras. Foi feito, e antes da criação de Teresina, começou a construção da Igreja do Amparo, que não era a igreja de hoje, que muita gente imagina, mas era um negocinho bem pequeno para a época. Então a construção dela começou antes de 1852. Feito a igreja pequenininha, tempo depois foi feita uma segunda igreja, que foi a igreja Nossa Senhora das Dores, e quando ela estava no meio, caiu as suas torres, porque o terreno não era do terreno mais firme. Então a igreja procurou quem poderia construir. Então era conhecido um frei italiano que estava em Pernambuco e teria construído várias igrejas em Pernambuco. E ele era, por formação, antes de ser ordenado padre, ou frei, ele foi arquiteto em Milão. O Frei Serafim saiu de Pernambuco, para chegar em Teresina, ele usou vários meios de transporte, chegou em Caxias, e em Caxias para vir a Teresina ele veio a pé, seguido por fiéis católicos, em torno de 400 pessoas, e fizeram esse percurso. Não existia ponte, ele ficou do outro lado, que se chamava Flores, mais tarde Timon, e a população de Teresina estava todo esperando o religioso que iria construir a igreja. Foi uma festa muito grande. Ele veio de barco, canoa, recepção, teve foguetes, festas, bandas de música, ali na Praça da Bandeira, que antigamente não era chamado de Largo, e houve uma grande festa. E ele disse que estava chegando, tinha demorado muito a chegar, para construir a igreja. Só que a reconstituição da igreja já tinha começado. A Igreja das Dores, que tinha caído, tinham chamado o Barão de Gurgueia, aquele que morava, que tinha casa, que hoje é a Casa de Cultura, ali na Praça Saraiva. Como ele tinha experiência e era um homem rico e muito religioso, a província, naquele tempo havia uma confusão, o que era religião, o que era Estado, tinha mandado reconstruir a Igreja das Dores, que fica ali na Praça Saraiva, que hoje é a Catedral. Então, como ele tinha chegado aqui, e as duas igrejas eram pequenas para a população de Teresina, que crescia numa rapidez muito grande, os religiosos, o arcebispo, que era do Maranhão, que Teresina estava subordinada, disse: vamos fazer uma terceira igreja bem maior, que possa atender os anseios religiosos da população. E o Frei saiu à procura de um local. E a igreja é muito sábia na localização dos seus templos. Sempre procura um local elevado, onde aquela igreja e a cruz seja vista de uma distância bem grande. E ele, percorrendo os locais, encontrou um morro, que era chamado Morro da Jurubeba. E chegando nesse morro, ele encontrou um cruzeiro, encontrou uma cruz. E essa cruz era o lugar onde negros que tinham sido libertos moravam e faziam seus atos religiosos. Então ele
decidiu com as autoridades da época, aqui é o local ideal, fica no alto, já tem um princípio de religiosidade do Cruzeiro, então vamos fazer a nossa igreja. Ofereceram para o Frei todo o conforto que poderia ter, que era um visitante ilustre que chegava. Ele preferiu deixar as casas e o conforto das residências mais ricas e fez uma latada e foi morar onde seria construída a igreja. Passou em torno de 10 anos para que a igreja fosse construída. E ela foi feita com a participação popular. Teve alguma ajuda de governo, mas quem era rico dava farinha, um boi, alguma coisa de comida, e quem era mais pobre dava força do seu trabalho. E para construir a igreja naquela altura, bem no meio, fora do perímetro de Teresina, que Teresina acabava, daí porque Teresina, a igreja está voltada para o Rio Parnaíba, porque a cidade era na frente da igreja. Depois da igreja não tinha nada, mas você precisava de água, você precisava de areia, você precisava de terra. Qual seria mais fácil? Pegar no Rio Puti ou pegar no Parnaíba? O Parnaíba estava mais próximo. Mas se nós observarmos do Parnaíba até a igreja São Benedito, é uma ladeira. Sim. Ou de lá para cá seria uma subida e você teria de subir com pesos. Naquele tempo não tinha caminhão, não tinha nada. Você trazia nas costas o peso ou fazendo a utilização de carro de boi ou coisa parecida. Então subir do Parnaíba até a igreja seria um sacrifício maior. Melhor seria ir para o Rio Puti, que está um pouco mais distante, mas do Rio Puti hoje, ali onde tem um seminário, a igreja é uma descida. Então o Frei, como era um religioso líder, ele 4, 5 horas da manhã movimentava a população, que naquele tempo sem televisão acordava cedo, e em procissão ia até a beira do rio, pegar areia, água, pedra, etc. Então ele, na sua técnica de mobilização, onde está hoje o Cruzeiro, juntava todo mundo e começava a rezar terços. E rezava até que todos conseguissem se reunir. Quando todos estavam reunidos, saiu em procissão, cantando até a igreja São Benedito. Então é um negócio lindo. Eles fizeram uma trilha. Essa trilha, mais tarde, seria chamada Avenida Frei Serafim. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina. A origem do nome da avenida. Sei não. Talvez o nome de alguém que tenha sido importante antigamente. Não. Tem alguma ideia? Não faço a mínima ideia. Então, a origem do nome de Frei Serafim eu não conheço, mas ela é altamente importante, porque é a avenida principal de Teresina, e quantas vezes eu trafego por ela, conta-se às vezes, são várias vezes, porque como eu trabalho e estudo, eu trafego ela várias vezes durante o dia, eu acho que 5 vezes, no máximo. É indiscutível que a Avenida Frei Serafim é a principal avenida da cidade, né? Foi a primeira grande avenida da cidade, foi ali, realmente ela é o eixo norteador do crescimento urbano da cidade de Teresina, né? Então eu acho que a importância é justamente essa, que a Frei Serafim, ela assistiu, assim, de camarote a todas as transformações que a cidade passou durante todo esse período desde a fundação da cidade.
E é interessante a gente discutir isso porque a Frei Serafim, ela também passou por diversas reformas, e essas reformas também eram reflexos do momento atual da cidade, né? Se a gente for pensar, a Frei Serafim, assim, quando ela foi inaugurada, quando ela foi construída, ela tinha, na verdade eu acho que houve uma regressão urbanística da Frei Serafim, né? Se a gente for ver do início, a Frei Serafim, ela começou com as vias para pedestres eram bem mais largas, as calçadas eram bem mais largas, e ela atendia um público exclusivo, que era a população que morava ali no entorno. Em 1936 apareceu um prefeito, Luiz Chaves, imaginou que Teresina, que estava crescendo e havia uma necessidade de mostrar Teresina como uma cidade moderna e não aquela cidade provinciana atrasada, ele concebeu uma avenida larga daquele jeito, com 2 pistas e um canteiro central muito bonito, arborizada com oitizeiros e com a figueira. Ele concebeu isso, mas só que a avenida que ele concebeu ia pouco mais depois do Colégio das Irmãs. E foi aí que a elite teresinense, que morava no centro, filho dos comerciantes tradicionais, os novos ricos começaram a fazer os bangalôs na avenida. Daí porque ela é bonita. Então ela foi até pouco depois com as irmãs, depois foi até depois do Hospital Getúlio Vargas, que quando foi construído foi o maior hospital do Nordeste, mais moderno, mais bem equipado, etc. E só recentemente, se não me engano, no governo do Alberto Silva, é que a avenida se completou na sua magnitude que tem hoje, da Avenida Miguel Rosa até a ponte. Assim, além de ser praticamente bem conhecida, né, pelas pessoas, das principais avenidas aqui, é um ponto de acesso para diversas pessoas no trabalho, escola. Já vim aqui umas 5 vezes, não trafego nela diariamente, mas pelo pouco que eu já caminhei, eu acredito que ela é uma importante via que liga vários bairros da cidade, liga o centro, principalmente ao bairro onde eu moro, e é muito interessante também como um ponto turístico, atrai muitas pessoas, mas pelo fato de proporcionar o lazer. Teve uma época da ditadura, e é comum os ditadores fazerem isso, que eles pegam os principais prédios e as principais avenidas e botam o nome do ditador. A Avenida Frei Serafim, na ditadura Vargas, se chamou Avenida Getúlio Vargas. Caindo Getúlio Vargas, morrendo Getúlio Vargas, a população voltou a se reunir e voltou a colocar o nome de Frei Serafim, que se mantém até hoje. Depois eu perguntei aos amigos, eu disse, rapaz, o que tem no meio da avenida? Pouca gente se lembrava do que tem na avenida. E nós temos 6 monumentos de pessoas importantes na vida da cidade. Começamos com Frei Serafim atrás da igreja. Depois nós temos o Alferraz. Depois do Alferraz nós tínhamos em frente o Hospital Getúlio Vargas, que roubaram pela segunda vez o seu busto. Depois nós vamos ter, mais na frente, bem na junção da Miguel Rosa com a coisa, nós temos Petrônio Portela. Temos ao lado um monumento lindo, exaltação aos ferroviários. É um monumento feito como se fosse uma espiral de trilhos,
muito bonita, que é uma homenagem àqueles que fizeram as ferroviárias. E lá na frente nós temos o cruzeiro secular. Toda rua tem seu curso, tem seu leito de água clara, por onde passa a memória, lembrando histórias de um tempo que não acaba. De uma rua eu lembro agora, que o tempo ninguém mais canta, muito embora de cirandas e de meninos correndo atrás de bandas que passavam, como o rio Parnaíba, rio manso, passava no fim da rua e molhando seus lajedos, onde a noite refletia o brilho manso, o tempo claro da lua. O movimento, que é o coletivo Fritê, né, ele surgiu a partir de olhares específicos de alguns alunos do curso de arquitetura aqui da UFP, né? Então a gente fez primeiro um levantamento de todas as problemáticas urbanas que estavam ocorrendo atualmente na cidade de Teresina e decidiu trabalhar especificamente sobre a ponte JK, né? Porque primeiro a gente verificou que a ponte ela era o instrumento de maior integração da cidade naquele momento, e é uma obra que afeta toda a cidade, né? Olha, a avenida ela mudou todo o seu perfil. Hoje ela é uma avenida de escoamento. E está mudando na concepção moderna de mobilidade. O transporte público terá de ser prioritário. Se antigamente a avenida foi feita para os carros de passeio, é porque não tinha tanta gente operária que morava longe e que vem para o centro, que é o único local que dá emprego. Nós precisamos de uma terceira ponte, porque você está na Avenida Frei Serafim, tem 4 pistas e você cai numa ponte de 2 pistas. Você está vindo da Zona Leste numa pista quando entra na Frei Serafim, você afunila, então o congestionamento é grande. Você tem de ter mais uma ponte para o público. O artista que localizou a ponte no meio é que errou. Agora, a Frei Serafim começou a ser entendida, e aí que entra o JK como uma extensão, né? A gente hoje, relacionando a ponte JK com a Frei Serafim, que você perguntou, a gente entende que a ponte JK ela é uma extensão da própria Frei Serafim, né? Não só porque ela é uma estrutura de interligação das avenidas da Zona Leste e Centro, mas porque ela também ela atende e favorece o fluxo de pessoas, né, justamente nessa travessia. E via de escoamento para qualquer tipo de tráfego, seja ônibus, seja carro, quem vai de bicicleta, quem vai a pé, né? Então eu acho que é isso justamente que a gente quer introduzir, que a gente quer passar para a população quando a gente escolheu discutir a ponte JK. É para que as pessoas entendam que ela também é um elemento histórico importante, justamente por estar interligado com a Frei Serafim. E qualquer alteração que ocorra em uma ou em outra vai influenciar um ou outro. O coletivo, na verdade, ele trabalhou de 2 formas, eu divido assim. Porque como é uma obra pública, também houve todo esse trabalho na questão burocrática, questão chata. A gente teve que assistir muitas audiências e em muitas reuniões, né, discutir realmente com quem realmente planeja a cidade, que é com a prefeitura, a secretária de planejamento, né? Teve esse lado muito de relação política, porque é uma obra que envolveu e envolve o Ministério Público, a OAB, que foi a ordem que entrou com o processo de embargo da obra, a própria prefeitura, o CREA, o IBAMA. Então teve esse lado burocrático, que foi um lado que ficou por trás, nos bastidores, mas também a gente viu que ficar discutindo só com os órgãos envolvidos, a gente talvez não teria tanta força como a gente teve quando a gente resolveu abranger toda a população. A primeira ação que a gente fez, e foi uma ação que foi anterior à criação do coletivo, foi uma ação de proteção às carnaúbas da João 23. Né? Então, isso foi em julho do ano passado,
quando começaram a sair as primeiras notícias de que as carnaúbas iam ser derrubadas e tudo mais, a gente foi lá e foi um ato pacífico, né, de protesto, e amarrou umas fitas brancas e tal, já esperando que a derrubada realmente acontecesse, né. Não aconteceu, a obra acabou se tornando um grande elefante branco, né, e aí no começo desse ano, por volta de março, a gente retomou as discussões sobre a ponte JK, né, que foi quando realmente foi anunciado que a obra realmente ia sair, que ela ia ser executada, e a gente começou toda essa discussão. No dia 10 de abril, a gente realizou a ocupação da ponte do meio, né, então a gente foi para lá e na verdade foi um ato de chamar a atenção, basicamente, né, chamar a atenção para o movimento que estava surgindo, foi realmente divulgar o nome do movimento para que as pessoas realmente procurassem e tivessem curiosidade de saber o que era isso, né? Então esse ato foi basicamente expor uma grande faixa com a logo do movimento, que era o Vem Primeiro, né? E que na verdade foi o grande boom do movimento, foi quando ele realmente começou a ser discutido, todo mundo começou a realmente ter alguma curiosidade sobre o que a gente estava fazendo. Nós temos de manter o nosso patrimônio histórico, mas também nós não podemos ter uma mentalidade que a cidade tem de ser um museu vivo. Nós temos um canteiro central que você vai tirar metade dele, talvez 100 metros dele, para que tenha uma faixa mais rápida de coisa. Aquele canteiro, ele não tem nenhum simbolismo assim maior, e você não está destruindo a praça, ela continua, a avenida, você apenas está cortando um pedaço dela para que tenha acesso a uma ponte que é necessária para a cidade. Você não tira a história, você não modifica a avenida, você faz com que ela viva a transformação da cidade. A avenida, quando foi feita, era uma trilha, depois começou, ela foi feita em várias etapas, o canteiro central não era daquele jeito, no centro era terra, me recordo meu tempo de meninote, a gente jogava bola, os meninos da redondeza jogavam bola. A avenida foi um ponto de encontro, coisa recente. Antigamente as pessoas andavam nas calçadas, o centro ali era só passagem. Hoje as pessoas se encontram, as pessoas conversam, as pessoas sentam nos bancos e discutem as suas coisas do cotidiano. Hoje tem rapazola que vende picolé, tem menino que assalta. A cidade está toda ali representada. Tem pessoas que entendem que são donos do mundo, andam de bicicleta, competindo com as pessoas. E tem muitos jovens das escolas falando alto, fazendo a garrafa e fazendo com que a avenida fique alegre. Então ela mudou porque a sociedade está mudando. Mas a gente já teve assim, uma vitória que eu acho, foi que pela primeira vez na cidade de Teresina foi discutida a forma como o CDU atua. O CDU é o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Ele é um conselho municipal que é formado por vários técnicos, né, arquitetos, engenheiros, enfim. E a gente conseguiu, na verdade, gerar essa discussão na própria prefeitura, e o que a gente está lutando agora como um desfecho da situação é que a gente lute para que estudantes acadêmicos de arquitetura também tenham voz e tenham vaga dentro do conselho, né? Porque, querendo ou não, os alunos que estão em formação ainda são pessoas, futuros profissionais, que ainda não têm na verdade, não tem o rabo preso, né, para discutir isso, para estar dentro do conselho e realmente não ter nenhum envolvimento político com os demais. Uma certa cidade. Eu posso ver um turbilhão de vaidade sobre ti. Eu posso ver a beleza na destruição. Vejo nos seus muros acabados a exposição da sua expressão de tristeza. Eu vejo as suas cores. Vejo os amores que aqui nascem junto ao sol. Vejo o verde, mas não de antes. O verde das árvores foi substituído pelo verde dos ônibus. Vejo a sua sociedade ainda presa por tabus.
Vejo as praças se tornando marginais, e o que antes elas eram, já não são mais. Vejo nos shoppings uma certa paz. Vejo o patrimônio histórico abandonado, e as belezas arquitetônicas do passado ficaram para trás, substituídos por prédios, com lojas, apartamentos e hospitais. O que não vejo é aquela linda cidade, que não verei jamais. Eu morei na Avenida. Meus pais foram morar na Avenida do local que se chamava Vila Aguiar, em frente ao Colégio das Irmãs, perto do Metropole, que hoje é o supermercado. Então, o tamanho do supermercado era o tamanho da Vila Aguiar. Comemorei um período da minha vida, de adolescência, de estudante, foi ali. Eu vi a cidade mudar os seus costumes, crescer, ficar uma cidade bonita. Então, aposentado, eu comecei a fazer. Eu tinha de escolher um local da cidade. E a Avenida Frei Serafim, para mim, era o que existia de mais demorado, que mais absorveu as mudanças da cidade. Como eu sou, desde criança, apaixonado por arquitetura e urbanismo, eu sempre via a Frei Serafim como... Quando criança, eu lembro que eu ia lá para assistir o desfile de 7 de setembro. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, que era na época que ainda existiam as fontes lá. E eu sempre lembro de caminhar bastante pela Frei Serafim com os meus pais, né? Sempre naquela velha história de ir ao centro da cidade, a gente sempre parava antes, ia caminhando na Frei Serafim, assistia os desfiles. E depois, quando eu fui estudar no centro também, a Frei Serafim foi importante também, que eu estudava ali perto. E sempre que eu saía, eu sempre passava pela Frei Serafim para pegar ônibus.